Oi, família, tudo bem? Hoje no nosso episódio do Pede para Família, um podcast feito da pediatria para sua família, nós vamos receber a Larissa e a Maria Clara. Se apresenta pra gente, meninas. Começo? Oi, meu nome é Maria Clara, eu sou empresária, mamãe de primeira viagem, estou aqui com a Manuela no forninho. Obrigada, meninas, pelo convite. Vamos lá. Eu sou a Larissa, eu sou ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal e sou mamãe do Arthur, de 3 aninhos. Nós estamos aqui hoje com essas queridas, né? E nós vamos falar um pouquinho, estou grávida, e agora? Né? Eu acredito que muita mãe, quando descobre aí que está grávida, faz essa pergunta, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, Larissa, explica pra gente um pouquinho o que a mãe deve fazer quando ela descobre, estou grávida, e agora? Então, primeira coisa, agendar uma consulta com o seu obstetra. Se você já tem um obstetra que você confia, que você conhece, ótimo. Mas se você não tem, pede indicação, fala com uma amiga, com uma prima, com alguém que já tenha filhos. Porque é importante você ter uma relação de confiança com esse profissional que vai te acompanhar nesse período tão diferente, né? Que vem com um misto de emoções. E tem algumas coisas que a gente já pode fazer desde o início. Se a gravidez já foi planejada, provavelmente você já está usando seus suplementos, já tem algumas orientações sobre alimentação, mas se você não tem as principais, evitar o consumo de cigarro, de bebida alcoólica, isso você já corta de uma vez. Evitar se automedicar até você conseguir ir na sua consulta, porque várias substâncias não são liberadas na gestação. Manter sua alimentação o mais saudável possível, e se você já faz atividade física também não precisa parar, pode continuar. Então, tentar manter hábitos de vida saudáveis até você conseguir ir nessa consulta para ter mais orientações. Então a mãe foi lá, desconfiou que tá grávida, não era planejado. Ela foi na farmácia, fez um teste de farmácia positivo. O que ela tem que fazer antes de sair divulgando para todo mundo que ela tá grávida? Para ela confirmar essa gravidez. Ela só tem um teste de farmácia. O que ela tem que fazer para ela poder chegar, contar para todo mundo, para os amigos, para a família, que realmente ela está grávida? Um exame confirmatório. O teste de farmácia, todo mundo tem um pouquinho de medo, mas em geral, quando ele dá positivo, ele é positivo. O problema é que às vezes ele pode ser negativo, mas a concentração de HCG ainda não está suficiente na urina e não apareceu naquele teste. Mas se ele é positivo, provavelmente ele é positivo. Sim. Isso varia muito de mulher para mulher. Tem gente que, se passar por uma perda, não gostaria de ter divulgado, é mais reservada, e tem gente que acha que tem que dividir as alegrias e sofrimentos. Então, isso é bem individual. Mas a gente confirma que aquela gestação é evolutiva depois do primeiro ultrassom mesmo. Então, mesmo se der negativo, tô com a menstruação atrasada, deu negativo, é melhor fazer outros exames para ver se realmente não tá grávida. Uhum. É excelente, né? Isso aí, passar com o obstetra, né? Muitas vezes as mulheres esquecem, vai pensar, meu Deus, quando, onde, quem eu vou buscar, né? E uma parte importante que você falou aí também foi da questão se tem um ginecologista antes, né? E isso é bom a gente frisar que o que acontece? Muitas vezes o seu médico não faz a parte da obstetrícia, né? E isso faz muita diferença em uma gestação. Então, se o seu médico faz só a área da ginecologia, procurar um obstetra, né? Que eu acho que a Larissa já deixou bem explicado. É verdade. Maria Clara, conta pra nós, o que você fez quando você... Tô grávida. E agora? Mandei uma mensagem pro doutor Larissa na hora. Olha só, deu certo. Como foi uma gravidez planejada, né? Eu já tava esperando e... A primeira coisa que eu fiz foi... Eu já sabia de todas essas orientações, a questão das comidas, né? Não comer nada cru, ter cuidado. Eu não tenho imunidade para toxoplasmose, eu já sabia disso. Então, redobrei esses cuidados e corri pra doutora Larissa, para fazer ultrassom, para saber como é que tava tudo. A primeira coisa que eu fiz. Excelente. Foi. Eu já sabia, né? Na verdade, foi a minha segunda gestação. Então, eu já tinha uma experiência. E uma expectativa, né? Exatamente. Quando é planejado, né? Acaba que a gente já fica com essa expectativa. Exato. Você já tá ali acompanhando com o obstetra Sim. antes, então acaba que facilita bastante. Sim, facilita muito. Quando ela é planejada, Larissa, assim, eu casei e eu quero ter filho agora.
resolvemos que é o momento certo, mas ainda não tô grávida. Eu tenho que fazer alguma coisa antes? Eu tenho que ir no médico antes ou só depois que eu vi que eu tô grávida? O ideal é sempre fazer uma consulta pré-concepcional, que a gente fala. A gente vai orientar sobre algumas vacinas, vai solicitar alguns exames laboratoriais para dar essas orientações, se tem imunidade, algumas infecções. Iniciar a suplementação de ácido fólico, que é super importante para a formação, principalmente do sistema nervoso central do bebezinho, né? Que diminui drasticamente a ocorrência de malformações. E fazer essas orientações gerais mesmo, ver como está o estado de saúde, deixar exames preventivos em dia para daí engravidar. Se for possível, tudo bem, mas na maternidade a gente vê que, né, as coisas nem sempre são como a gente espera. Nem sempre acontece quando a gente quer, do jeito que a gente quer. Na verdade, quase nada acontece do jeito que a gente quer. Na verdade, quase nenhuma criança é no momento que você planeja, né? Nem as planejadas, nem as não planejadas. Exatamente. Mesmo você planejando, ela vem ali no momento dela, né? Não no verdade. nosso. Sim, sim, e essa importância da suplementação, eu acho que faz muita diferença, né? Tanto para a saúde materna quanto para a saúde do bebê também. E hoje eu acho que tá um boom, né? Eu falo que na minha primeira gestação, eu não lembro que tava esse boom de suplementação, assim, de tantas coisas, né? E isso tem o quê? 3 anos e meio, praticamente. E como as coisas mudam e como atualiza. Então, a gente tem que ficar sempre atento aí o que tem de novidade, né? Pra gente estar buscando o melhor para nós e para os nossos pequenos também. Aqui, E o casal, Larissa, assim, se tem influência também do pai em alguma coisa em relação à preparação para engravidar? Em geral, o pai tem que estar com a saúde em dia, né? Não que ele precise necessariamente fazer alguma suplementação, mas a gente sabe que manter hábitos de vida saudáveis melhoram as chances de engravidar. Então, reduzir o consumo de bebida alcoólica para os tentantes, de álcool, cigarro, drogas, ter exames laboratoriais ok. É importante para o pai também fazer algumas vacinas, né? Para quando o bebê chegar, quem vai ter contato com o bebezinho. Então, o mais importante é isso, não tem nada muito específico, mas manter bons hábitos de vida faz diferença, sim. E hoje no dia a dia, assim, você vê muitos pais indo na consulta? Ou é mais as mães, vai o casal? Nas consultas pré-natais, a maioria das vezes, do primeiro filho, os pais vão junto. Eu ia falar isso, da minha primeira filha, o Matheus não perdeu uma consulta. Agora do segundo, tá tudo bem? Tá, que bom. Lá em casa também não tá diferente não, viu? Foi só o primeiro dia pra saber. E aí, de quanto? Porque ele perguntava assim, quantas semanas tá? Eu falei, não sei, não lembro nem a data da minha última menstruação. Aí quando ele chegou lá, ele falou, Maíse, já tem coraçãozinho já. Meu Deus, já tava lá. Ou seja, já tava quase com 8 semanas já, né? Então, assim, e agora ele fala, não, tá tudo bem? Tá, então pronto, acabou, né? O primeiro tava lá todo ultrassom, em tudo. E, Maria Clara, eu vi que você postou da sua primeira gestação, né? Em relação ao aborto que você passou, aquele momento que você passou. Quando eu vi o vídeo, eu me identifiquei muito, porque eu também passei pelo mesmo processo. Também fiquei com aborto retido 15 dias. No 16º dia, graças a Deus, eu não precisei fazer nenhum procedimento, tive expulsão espontânea, mas realmente não é fácil. E acredito, assim, que muitas mulheres passam por isso, né? E quando você postou aquele vídeo, eu acho que muitas mulheres que estão tentantes que aconteceu, né? Se emocionou e falou, nossa, não acontece só comigo, né? E também as que já tiveram também se colocaram no lugar. Então eu falei, meu Deus, revivi toda a história ali quando eu vi aquele vídeo. E realmente não é fácil, porque a gente passa por várias questões, né? Principalmente não é só a questão ali da gestação em si, mas o emocional abala muito. Conta pra gente um pouquinho, você já colocou o vídeo, sim, mas conta pra quem tá assistindo o podcast, como foi, o que aconteceu, qual foi a sua questão emocional. Eu pensei muito, né, antes de postar esse vídeo, tanto que eu postei depois de 1 ano que tudo tinha acontecido, porque realmente é muito difícil falar sobre isso. E eu acho que é por isso que as pessoas preferem não falar, né? E já tem muitos anos na internet, as pessoas acompanharam muitos episódios da minha vida. Então eu achei legal compartilhar, até pra
quando eu passei por tudo isso, eu me sentia acolhida quando eu escutava outras histórias, quando eu pesquisava na internet, via outras histórias. Então, eu pensei exatamente nisso, né? Das pessoas se escutarem e entenderem que é isso, as coisas não são como a gente quer, não acontecem do jeito que a gente quer, a vida de todo mundo tem muitas dificuldades, né? Então, e foi uma loucura. Até hoje, eu postei no Dia das Mães, até hoje, na rua, eu saio de casa, alguém vem, as pessoas vêm me abraçar chorando, isso já aconteceu várias vezes. Meu Deus, eu me emocionei, eu passei por isso. Eu estou passando por um aborto retido, chega até a ficar arrepiado, né? E é muito complicado. A doutora Larissa me acompanhou. Eu falo que a doutora Larissa, ela foi portadora, assim, da pior notícia da minha vida, né? Quando a gente descobriu o aborto retido. Mas portadora das melhores notícias agora, né? Nessa segunda gestação. E é complicado. A gente começa a falar sobre isso, a gente se emociona, porque eu acho que só quem passa entende essa dor, né? E nada consola. Ah, eu sou muito jovem. Ah, isso, aquilo. Isso não consola. Então, é um mix de emoções. Aquela expectativa que foi tão frustrada, o sofrimento de passar pela expulsão, né? Você passou. O meu ainda foi um pouco mais difícil, porque não expulsou tudo. Eu precisei ir para o hospital, fazer um procedimento. E até como eu falei no vídeo, né? Eu queria entrar ali no centro cirúrgico para sair com meu filho no braço. E foi completamente diferente. Assim, tentar de novo depois de um aborto, eu tenho certeza que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Se abrir de novo para a vida, acreditar. Eu tive várias consequências depois. Eu demorei 7, 8 meses para engravidar. Então, foi um período muito difícil, de muita ansiedade. Será que vai dar? Será que não vai dar? A cada mês aquela expectativa, a cada mês descobriam uma questão nova, até que eu descobri a trombofilia. Então, foi muito difícil, né? E quando eu descobri a segunda gestação, já veio todo aquele medo de novo. É por isso que eu sempre falo, né? Mentalmente foi uma gestação muito difícil. Eu já tô caminhando pro final, mas eu acho que mentalmente, muito mais do que fisicamente. Porque é muita ansiedade. A doutora Larissa sofreu, tadinha, comigo. Qualquer coisa que eu sentia, doutora Larissa, eu quero fazer ultrassom, eu tô com medo. É muito complicado. E eu sempre falo que a escolha da minha obstetra foi muito assertiva. Porque como a doutora Larissa já sabia do meu histórico, ela teve muita sensibilidade com meus ultrassons semanais. Toda semana eu queria fazer ultrassom. Porque é difícil, aquela... Ai, será que vai evoluir? Será que não vai? Como é que vai ser? E eu ainda tive um sangramento, né? Então, assim, foi muito complicado. Mas, graças a Deus... O seu exemplo é muito importante até para que as pessoas, igual você falou, se abram para uma nova tentativa. Exatamente. Porque elas acham que perdeu, sofreu um aborto, vai sofrer de novo, né? Sim. Pode acontecer, é um risco, né? Mas se é seu sonho, vale a tentativa. Você tentou, a segunda vez deu super certo. Sim, e isso que a doutora Letícia falou da consulta pré-concepcional é muito importante, porque assim, tem muitos detalhes que podem... Né, a gente sabe que às vezes o aborto é inevitável, mas tem muita coisa, muito exame que dá para identificar, né, doutora? Alguns detalhes, por exemplo, a trombofilia, que é muito sério. Né? Então, assim, às vezes você não tem ideia que você tem trombofilia, que foi o meu caso, e às vezes você detectando isso, você evita um sofrimento muito grande, né? Algumas questões no útero, enfim, são questões muito específicas que às vezes você consegue evitar. Sim. Né? Então, essas consultas pré-concepcionais são muito, 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 muito importantes. Eu acho que você tentar ficar o mais saudável possível, tentar se blindar. Tem coisas que não estão no nosso controle, lógico, mas outras sim. Então, eu tive essa sensação emocional, sabe? Quando eu perdi, eu acho que eu fiquei uns 4 meses ainda, eu tava no finalzinho da minha residência. É muito difícil. Então, muita coisa ali, e eu fiquei muito mal, assim, uns 4 meses. Eu falava assim, meu Deus, e queria achar culpa, sim, sabe? Eu queria achar culpa pra tudo. Por que aconteceu? Por que foi comigo? Se eu tivesse feito isso, será que teria acontecido? Exatamente. Né? Eu não me esqueço, eu tava rodando num rodízio de oncologia pediátrica e descobri que tava com uma criança de citomegalovírus. Nossa, aquilo nada tirava da minha cabeça que eu tinha pegado, que tinha acontecido alguma coisa. Então, assim,
Meu emocional realmente ficou bem abalado um período. E na segunda gestação, depois eu demorei 2 anos para engravidar. Nossa! Então, assim, eu já tava indo fazer exames, já tinha procurado já a parte de fertilização, porque eu falava, gente, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, eu já tava tentando. E aí, quando eu relaxei, engravidei. E quando eu engravidei, eu tive essa sensação toda a gestação, de que algum medo, momento eu ia perder, Exatamente. de que algum momento ia acontecer alguma coisa. Então aquela angústia, e eu nesse período eu tava trabalhando aqui no Dona Regina. Ai, minha Nossa Senhora, na sala de parto. Eu só via coisa ruim. Aí eu falava, meu Deus, todo plantão eu saía chorando. E eu falava, gente, não é fácil. Não é né? fácil. Então, assim, a minha primeira gestação foi uma gestação muito tensa em relação a essa questão emocional. Porque você não desliga. Você não relaxa. Não relaxa a hora nenhuma. E eu descobri a Larissa foi justamente com um sangramento. Cheguei na emergência, tava passando mal e ela me atendeu. E assim, dali pra frente eu falei, não, ela vai ser minha obstetra. E aí a gente acabou se conhecendo, viu que o nosso esposo trabalhava junto. E ali cresceu uma amizade, cresceu tudo. E hoje ela me acompanha também na segunda gestação. Então, realmente, isso mexe muito com o emocional, né? Essa parte mental, assim, de quem passou por um aborto numa próxima gestação é muito difícil. Haja terapia e haja o WhatsApp com o obstetra. Não, e porque... nem só aborto. Sabia que a mãe tentante... você chegou a viver esse momento, né? 7 meses, você falou. eu demorei 4 meses pra engravidar, a primeira gestação, e depois foram 7 meses pra conseguir engravidar. A mãe tentante também, eu me considero tentante, eu tentei 1 ano e meio. A primeira, a expectativa é muita, a atenção é muita. A gravidez também é tensa. Não, eu fazia ultrassom de 15 em 15 dias. Essa Eu tava palavra... lá, a médica falava, não precisa, não, mas eu quero. Eu vou fazer de novo. Essa palavra tentante, como ela dói. Como doía escutar. Dói. Né? E pouquíssimas pessoas sabiam do que estava acontecendo ali comigo nesses 7 meses. E quando alguém soltava tentante perto de mim, eu já... Ai, meu Deus, que palavra ruim. É muito difícil. É muito dolorido. É muito doloroso, porque assim, você lida com uma expectativa que você não sabe se vai concretizar. E a cada mês é uma expectativa. A cada mês, meu Deus. Eu falo que o filho nasce antes no coração, depois vem de verdade, né? Você já se sente mãe, mas ele ainda não tá ali. Então é uma dor, realmente, é uma... Mas sabe que, assim, hoje... Eu já tô entrando aí pro final da gestação. Agora que eu consegui ficar um pouco mais tranquila. É claro que ainda tem aquele sentimento do parto prematuro, né? Eu fico, ai meu Deus. Mas tá tudo sob controle. Como disse a doutora Larissa, calma, tá tudo sob controle. Eu acho que tudo que a gente passa acaba preparando a gente. Sim. Não é? Sim. Hoje eu me sinto tão segura, assim, com relação ao pós-parto. Às vezes eu acho que eu tô até otimista demais. Que eu me sinto tão preparada. Porque no fundo, a gente conheceu o que é um sofrimento de verdade. A gente começa a sofrer começa a balizar o sofrimento. Não, por isso aqui vale a pena sofrer, por isso aqui nem tanto. Quando você conhece uma dor tão difícil de lidar, tão difícil assim... Eu não falo nem de superar, porque a gente não supera, né? Tão difícil de conviver, parece que depois você... começa a ficar mais leve nas outras dificuldades, né? A única coisa que me interessa é ter minha filha no colo, os desafios que vão vir pela frente, a gente vai enfrentar. Não, e a gente falou no último podcast, é verdade. Quando o bebê nasce, a mãe ganha um superpoder, viu? A gente fica super poderosa, dá conta de tudo, né? Dá, de tudo. Dá um jeito pra tudo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente falou muito de trombofilia. Você fala um pouquinho, Larissa, assim, resumidinho do que é pra gente? As trombofilias, então. A trombofilia é uma tendência da pessoa a ter tromboses, né? E algumas trombofilias são associadas a perdas gestacionais de repetição. Elas podem ser ou genéticas ou adquiridas durante a vida. E com todas elas a gente consegue lidar, consegue ter um controle com medicamentos, né? Na maioria das vezes. Sempre, a recomendação hoje é que sempre que a paciente tenha 2 perdas gestacionais, a gente investigue as trombofilias, mas isso tem mudado na prática da gente do consultório, né? Então, para a gente não esperar acontecer novamente por esse sofrimento, né? A gente acaba investigando antes.
Tem algumas situações que se investiga nas mulheres antes mesmo de uma gestação, quando a gente tem uma suspeita clínica forte, por história familiar ou por episódio da paciente mesmo. E algumas não vão ocasionar essas perdas gestacionais, mas podem aumentar o risco de trombose para a mãe durante a gestação, porque a gravidez já é um estado, né, que aumenta esse risco. Então, é isso. A gente tem que pesquisar, ficar de olho e Então, tem a controle. investigação é mais depois que tem a primeira perda. Hoje, No não se faz geral, antes, né? no consultório ginecológico, a gente não faz antes, a não ser nesses casos, assim, de suspeita clínica, história familiar. E é uma das principais causas de aborto? Quais são as principais causas, assim? As principais mesmo são alterações lá na formação, no comecinho da gestação. Então, alguma alteração de cromossomo, alguma alteração na formação do embrião para algum órgão vital, por exemplo, o coração, né? E isso é o que a gente conhece de... Ai, meu Deus, tem uma Maior causa, assim. de mais comum. Mas algumas situações da vida ultimamente têm aumentado os casos de trombofilia, dessas trombofilias adquiridas. Então, ela está se tornando uma causa cada vez maior. Sim. Também tem deficiência de progesterona, a gente sabe que algumas vitaminas também aumentam o risco de perda, algumas infecções. E, igual você falou, uso de álcool, cigarro, drogas, né? Tudo isso Até que o vem hábito de adquirindo. vida também, né? Dessa mulher influencia muito, né? E o período que mais acontece, assim, esse aborto, que muitas vezes a mulher tem medo, né? E até quando eu vou passar por esse risco de ter o aborto? Qual que é o período mais comum de acontecer? Até 10 semanas, na maioria dos casos. Abortos mais tardios são mais raros, mas ainda acontecem. Mas a gente estima que 1 em cada 4 mulheres vai ter uma perda gestacional até 10 semanas. É bem... É alto, né, alto. gente? Se Daí for a ver gente- de nós 4, eu tive um aborto. Só a Carol, Só acho eu- que não. Olha, bateu, né? Um pra quase 4. Não, deu o inverso, deu mais. Deu 3 em 4, 3 né? em 4, é verdade, deu o inverso. E é isso, né? A gente não sabe porque as pessoas não falam. As pessoas não É falam. uma coisa, o igual que você falou, é tão aconteceu. doloroso que a pessoa Sim. não quer falar sobre isso. Exatamente. Ela guarda pra ela, né? Exatamente, é super compreensível. Mas assim, eu acho que, né, quem se abre pra falar é importante, porque você acaba, calma, também aconteceu comigo e deu certo e vai dar certo com você também. E Calma. muitas vezes, assim, as pessoas, o fato de usar a palavra normal, né? Também Nossa. vira e fala assim, é normal Meu Deus. você ter um aborto. Você vai Aí a engravidar de pessoa novo. fica assim, chocada. Aí fala, não, Exatamente. daqui uns dias você engravida de novo. Aí você tá ali naquele momento tão frágil ali, eu ficava paralisada, assim, quando alguém vinha conversar comigo, Eu também. ficava chocada, eu não sabia nem o que eu respondia. Muitas vezes eu só é o chorava. consolo. Eu O pior só é tentar chorava. consolar uma coisa que não tem. E eu ficava assim, como é possível ser normal? Numa pessoa saudável, em plena idade produtiva. Normal é a gravidez até o final, né? Não é normal ter aborto. Não é de jeito nenhum. E é muito importante a gente frisar isso, assim. Teve um aborto? Procure. Por quê? Né? Nem sempre você vai ter uma resposta objetiva. Mas você pode minimizar muito os riscos de você ter outros abortos. Eu lembro que na época, quando eu tava com o aborto retido, né? E minha médica, eu morava em Salvador ainda, e aí minha médica falou assim comigo, você quer fazer o estudo, né? Pra saber o que aconteceu e tudo. Aí eu parei por um instante e falei, não, melhor eu não saber. Porque se eu souber, eu vou ficar... Às vezes não pode ter causa mesmo, né? Nenhuma. Mas eu falei, se eu souber, eu vou ficar louca por um bom período. Porque além de estar ali vivendo como mãe, eu conheço um pouco da parte técnica Sim. também. E aquilo ali eu falei, meu Deus, se vir uma síndrome genética, se vir alguma coisa... eu não vou querer engravidar de novo, nunca. E eu vou ficar com medo ainda muito maior. Ainda mais que eu vivenciava, né? Eu pegava... na residência de pediatria, a gente vê muita síndrome genética. O hospital onde eu tava era hospital terciário. Então, assim, essas síndromes raras, a gente tinha todas lá. E isso ficava na minha cabeça. Eu falava, meu Deus. E eu nunca esqueço. Um dia uma preceptora chegou pra mim e falou assim, olha...
eu tive um aborto e eu fiz o estudo. E era síndrome de Edwards. As meninas sabem o que é aqui, que é uma formação uma má formação Muito grave. É incompatível com a vida. E ela falou assim, eu demorei 12 anos Caramba. pra engravidar da minha outra filha, porque eu não tinha coragem. Eu não fiz esse estudo genético, mas na época não foi... Eu não tinha... Eu tava tão... Eu não tinha nem condição de saber se eu queria ou se eu não queria. E durante um tempo eu fiquei, eu podia ter feito. Mas depois, né? A gente escuta... Eu acho que Deus sabe de todas as Exatamente, coisas. exatamente, que bom. Assim, cada momento ali, às vezes você tá flutuando ali, você não tem nem noção. E meu marido falou, não, a gente não vai fazer. Então, assim, eu acho que ele decidiu ali, eu não tava tendo noção do que tava acontecendo, mas foi a melhor coisa, porque a gente realmente passa muita coisa pela cabeça. Passa. Né? Muita, bastante. Eu tava até aqui conversando com as meninas, como é difícil gerar uma vidinha, né? E aproveitando o gancho, o que mudou, assim, mais drasticamente na sua vida depois que a Manu chegou? Tudo. As prioridades, elas mudam completamente. E, assim, a gente conciliar o que a gente era com o que a gente está sendo, com o que a gente quer ser, é muito difícil. Eu falo até por essa parte profissional, né? A cabeça não funciona como antes. Não funciona. Eu trabalho com criatividade. E foi muito prejudicada essa parte, porque a cabeça tá em outro planeta. Você tá preocupada com o primeiro morfológico, o segundo morfológico, com o ecocardio fetal, se a salada tá lavada direito, se o Clexane... Meu Deus, eu olhei a validade do Clexane, será que tá tudo certo? Qual a suplementação tá... Então, assim, a cabeça vai pra outro lugar. A prioridade Gasta toda a sua energia. A prioridade é a minha filha, nesse momento. E a gente conseguir entender isso, porque é muito rápido, né? Muito. Você conseguir entender isso, a minha prioridade é ela, as outras questões vão ficar para depois. Não é fácil, né? E não se culpar, né? Não se culpar, porque a gente já carrega... Não tá entregando meu Deus. tudo no e assim, trabalho. o sono, exatamente, o sono, eu tô com muito sono, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. E aí, quando eu passei por isso muitos dias, né? Falei, eu não posso dormir agora. Só que não dá, você não faz nenhuma coisa, nem outra, né? Então, você conseguir balizar as coisas ali é muito complicado. Só que a alegria é tão grande que no final a gente consegue. Porque assim, enfim, todos os dias você vê pessoas grávidas na sua frente, mas quando você sente um coraçãozinho, quando você escuta o coração, quando você sente um bebê mexendo dentro da sua barriga, meu Deus, como que isso é possível? Não dá pra explicar, é uma coisa muito divina. O meu marido também é médico. E eu lembro, quando ele escutou o coraçãozinho batendo, ele chegou em casa, é inacreditável. Quando a gente vê a barriga mexendo, como assim? Então é uma alegria tão grande que a gente vai conseguindo organizar, né? Não é fácil, mas você vai tentando aproveitar aquele momento, porque não volta. Isso é o que eu mais escuto. Aproveita, porque depois você vai sentir saudade, tira foto, faz, né? E agora mais pro finalzinho da gestação, que eu tô mais assim, bem vibes, dormindo a hora que eu quero. Você tem licença poética pra fazer o que você quiser. Exatamente. Toda grávida tem a licença poética pra fazer o que quiser. Ser chata, a gente falou, ser chata, você pode ser chata, você pode dormir, acordar, o que você quiser. Sim, né? Verdade. A gente falou muito da Larissa como médica, né? Inclusive ela é a médica de nós três aqui. Mas você é mãe também, né, Larissa? E quando você estava grávida, você passou essas angústias? Você tinha medos também? Tinha. Até por conhecer tanta coisa. Todos os perigos, né? Eu também tive uma perda, também tive um aborto. Tive que passar por procedimento para esvaziamento uterino. E aí depois eu também levei, acho que mais um ano para ter coragem de começar a tentar. E aí, quando eu engravidei também, toda vez você vai no banheiro, você fica olhando o papel para ver se você vê sangue. Mesma coisa, mesmo medo. Aí, coincidiu que a minha gestação, eu estava mais ou menos na metade da gestação, veio a pandemia. E eu tive que continuar trabalhando. Então, eu tinha muito medo. Passei por isso também. Trabalhar grávida na pandemia não foi fácil. Foi bem difícil. Então, era o medo o tempo todo. O tempo todo. Muita ansiedade.
E ainda meu bebezinho resolveu nascer prematuro. Porque claro que o obstetra tinha que complicar um pouco. Mas graças a Deus deu tudo certo, assim. No final ele nasceu super saudável. E tá lá um mocinho já. É. Enorme já, né? Tá Lindo. com 3 já, o Arthur, 3 né? aninhos, ele fez mês passado. E Larissa, a gente estava conversando aqui sobre a alimentação, né? E é uma dúvida muito comum das grávidas, né? Que comida, que bebida eu posso usar, comer durante a gestação, né? Então, as mães sempre ficam na dúvida e acredito que elas sempre te perguntam isso também na consulta. Conta pra gente um pouquinho. Então, a princípio, a primeira orientação para todo mundo na primeira consulta é essa de evitar os alimentos que podem trazer infecção e as infecções que podem prejudicar o bebê, então toxoplasmose. A minha orientação é sempre evitar os alimentos crus, igual a Maria falou sobre a salada, né? Um jeito importante de contaminação é por esses alimentos que não estão higienizados adequadamente. Então, salada crua, eu sempre peço para evitar e comer na rua, sempre usar em casa, carne mal passada, leite que não é pasteurizado, queijo. Então, esses alimentos podem transmitir toxoplasmose e outras infecções também que a gente não quer que a gestante tenha, né? Salmonela, infecções gastrointestinais. Alguns chás a gente tem que tomar cuidado, tipo esses chás muito estimulantes. Eu sempre falo que na gestação são liberados chazinhos de vó, assim, de frutas, de camomila, mas com os outros ter muito cuidado, perguntar para o obstetra. E eu falo para tentar mandar tudo de bom para o seu bebê, comer comida de verdade, né? Menos industrializado, menos coisa cheia de sódio, de açúcar. Refrigerantes, né? Que vai distender o abdômen, o trânsito intestinal na gestação já fica mais devagar, né? Daí se você toma um negócio cheio de gás, você vai ficar com dor, não sabe se a dor vem do intestino, vem do útero. Então, tentar alimentos mais naturais, mais saudáveis mesmo. Como é difícil segurar os desejos da gestação. Ainda tem mais isso, né? E hoje também, Larissa, a gente vê, acredito que você possa falar isso melhor do que a gente, o índice, né, de mulheres hoje com diabetes gestacional, com hipertensão durante a gestação. Antes parecia que a gente não via tanto, mas eu acho que é porque os diagnósticos não eram tão precisos como é hoje. E hoje a gente já tem uma facilidade, né? E muitas vezes a gente na pediatria pega bebês DIG e aí quando você vai ver o histórico, a mãe... Aí você fala, será que teve diabetes gestacional? Aí quando a mãe começa a te contar o histórico, né? E a gente sabe que isso vai interferir depois ali no bebê, principalmente nos primeiros dias de vida. Então conta pra gente um pouquinho dessas duas situações que é bem comum, ao meu ver, hoje, né? E tem muitas mulheres gestantes que nem sabem que estão e até mesmo como preveni-las. Uhum. Então, são 3 fatores principais, assim. Esse é que o diagnóstico está mais fácil, né? Os protocolos hoje são mais bem estabelecidos, a gente já segue valores muito estudados, então mudou isso. Antigamente precisava de valores de glicemia mais altos para a gente diagnosticar diabetes, só que estudando, né, as intercorrências depois para a vida futura do bebezinho, a gente viu que isso mudou, então esses valores foram reduzidos um pouquinho. Então a gente faz mais diagnósticos hoje, o acompanhamento pré-natal hoje é melhor do que já foi um dia. Outra coisa, as mulheres estão engravidando mais velhas e com mais comorbidades, né? Então uma pessoa mais velha tem tendência maior a ter uma hipertensão já prévia, e aí isso aumenta o risco de pré-eclâmpsia lá na frente. E o hábito de vida, né? A nossa população hoje está com sobrepeso, não tem às vezes uma vida tão saudável, está mais sedentária, e tudo isso vai facilitar essas comorbidades, tanto na gravidez como na vida. E a gente previne isso desse mesmo jeito que médico sempre fala, né? Atividade física, boa alimentação, bons hábitos de vida, manter a saúde em dia vai diminuir seus riscos. Durante a gestação, eu também sempre friso para os pacientes, ganhar peso devagar, o ganho de peso rápido vai aumentar esses riscos, né? Também dessas doenças durante a gestação.
não é para se desesperar, assim, a gente fala, nossa, diabetes gestacional, meu Deus, e agora vai dar tudo errado. Não, não vai. A maioria das vezes a gente consegue controlar com dieta e atividade física, não é necessário o uso de nenhum medicamento, nem de insulina, mas é preciso estar atento durante todo o pré-natal. Atividade física, você falou, é importante. Se você não faz nenhuma atividade física, né? Ver com o médico se pode, qual atividade é indicada para você e se pode continuar, se pode começar, na verdade, Se pode começar. Né? Em geral, assim, a recomendação é que quem já é ativo não tem necessidade de interromper a atividade física, mas de adaptar. Então, você vai precisar dessa orientação do profissional de educação física que te acompanha e do médico. E quem não é ativo, a gente espera um pouquinho até começar. Começa com uma atividade mais leve, uma caminhadinha que, né, não faz mal a ninguém. E aí, atividades mais intensas, realmente, conversar com seu médico antes. Na verdade, não pode fazer nada sem autorização da obstetra. Né? Até um analgésico, tudo. Tudo. É importante, medicação, tudo. né? A gente acha, vou tomar aqui um anti-inflamatório pra dor. Não pode, então é... Produto de beleza importante. também tem algumas restrições. Eu sempre falo isso, me manda primeiro, deixa eu dar uma olhada. Exatamente, isso é muito importante. Eu acho que o vínculo, né, médico-paciente ali na obstetrícia, a gente sabe isso na pediatria, o vínculo é absurdo da mãe com o pediatra, porque todo esse processo que a mãe vive durante a gestação, depois ela vai viver com a criança, né? Então, acho que são duas especialidades na área médica que demandam um vínculo muito grande, muito forte com o seu médico. Então, o obstetra e o pediatra, você vai ter ali, ó, o tempo todo ao seu lado, porque dúvidas vão surgir, realmente vai vir os palpiteiros, né, que tem bastante. Então, realmente esse vínculo faz muita diferença e essas informações precisam ser informações de qualidade, porque hoje também a gente tem um mundo da internet. Sim. Que, gente, tá difícil você conseguir filtrar qual informação é de qualidade. Então, realmente, a gente precisa buscar isso com um profissional de confiança. E esse também é um dos motivos do podcast, né? A gente sempre traz pessoas de referência, profissionais de referência, para a gente passar essas informações de qualidade, de confiança para todas as pessoas que estão assistindo, né? E era isso, né, Carol? Chegamos ao fim do podcast. A gente quer agradecer vocês pelo convite, foi ótimo estar aqui, foi maravilhoso, né? Acredito que foi muita informação aqui de qualidade. Sim. Muitas mães aí, tentantes, gestantes, vão ficar atentas aí e assistir. E fiquem de olho, porque vem muita coisa boa por aí. A gente deseja uma boa hora para você e para Manu e para Larissa, né, que vai estar junto. E agradece muito a presença de vocês, viu, meninas? Vamos marcar outro, né? Vamos. Com certeza. Vamos lá. Com a Manu junto, né? Com a Manu junto agora, Nossa, né? Vai ser demais. Aí vai ser relato de parto. Amei, já boa. quero. Obrigada a vocês Obrigada. pelo convite, meninas. Sucesso. Mais ainda. Obrigada e parabéns pelo trabalho lindo de levar informação, que isso é uma coisa muito importante, tanto na gestação quanto depois que você tem o bebezinho, né? Isso. Obrigada. Beijo.